Pontos críticos de uma função. Como determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de duas variáveis? Quando h for maior do que zero, a função de x for maior do que zero, nós temos o nosso ponto mínimo. Quando a função de x for menor do que zero, nós temos o nosso ponto máximo. Quando o h for menor do que zero, nós temos o nosso ponto de Cella. E quando o h se igualar a zero, nada se conclui. Eu fiz um plano cartesiano aqui para nós entender melhor. Quando a concavidade está virada para cima, nós temos aqui o nosso ponto mínimo. E quando a concavidade está virada para baixo, nós temos aqui o nosso ponto máximo. Essa outra figura aqui é o ponto de Cella. Que olhando por esse ângulo aqui, nós podemos observar que aqui nós temos o nosso ponto mínimo e o nosso ponto máximo. Aqui nós fizemos um exemplo bem básico para que nós podemos entender. A função de xy igual a y² menos x². O primeiro passo é fazer a derivada dela, que vai ficar assim. F de xy é igual a 2y, que é a derivada de y², menos 2x, que é a derivada de x². O segundo passo é isolar o x e o y. Então a gente faz 2y menos 2x, sendo 2x uma constante, nesse caso ela se repete, e o 2y vai ser zero. Então vai ficar a função de x menos 2x. Agora temos que achar o x. E para isso vamos igualar a zero. Então vai ficar assim, x, 0 sobre menos 2. X igual a zero. Agora, para o y, é a mesma coisa. Fazendo o mesmo passo a passo até nós chegar y igual a zero. Sabendo que os pontos críticos para x é zero e y também deu zero. Agora vamos fazer a segunda derivada. A segunda derivada de x ficou f de x igual a menos 2. Em y ela ficou igual a zero. E aqui está a parte de y. Agora vamos aplicar a equação de Hessiano. Aqui temos as funções e aqui vamos aplicar as substituições, que vai ficar assim. A gente resolve ela em x. Então vai ficar assim. H igual a menos 2 vezes 2 menos H0 vezes 0. Então o H ficou menos 4. Menos 2 vezes 2, como nós havia desenhado em x na outra folha, menos 0 vezes 0. Então o H ficou menos 4, que é o resultado dessa função aqui. Esse é o nosso ponto de Cella. Então o nosso resultado final de f de x, ele ficou menor do que zero. Então nós temos o nosso ponto máximo em menos 2. Isso significa que a concavidade é para baixo. Pontos críticos de uma função. Como determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de duas variáveis? Quando o h for maior do que zero, a função de x for maior do que zero, nós temos o nosso ponto mínimo. Quando a função de x for menor do que zero, nós temos o nosso ponto máximo. Quando o h for menor do que zero, nós temos o nosso ponto de Cella. E quando o h se igualar a zero, nada se conclui. Eu fiz um plano cartesiano aqui para nós entender melhor. Quando a concavidade está virada para cima, nós temos aqui o nosso ponto mínimo. E quando a concavidade está virada para baixo, nós temos aqui o nosso ponto máximo. Essa outra figura aqui é o ponto de Cella. Que olhando por esse ângulo aqui, nós podemos observar que aqui nós temos o nosso ponto mínimo e o nosso ponto máximo. Aqui nós fizemos um exemplo bem básico para que nós podemos entender. A função de xy igual a y² menos x². O primeiro passo é fazer a derivada dela, que vai ficar assim. F de xy é igual a 2y,
que é a derivada de y ao quadrado, menos 2x, que é a derivada de x ao quadrado. O segundo passo é isolar o x e o y. Então a gente faz 2y menos 2x, sendo 2x uma constante, nesse caso ela se repete, e o 2y vai ser zero. Então vai ficar a função de x menos 2x. Agora temos que achar o x. E para isso vamos igualar a zero. Então vai ficar assim, x 0 sobre menos 2. X igual a zero. Agora para o y é a mesma coisa. Fazendo o mesmo passo a passo até nós chegar y igual a zero. Sabendo que os pontos críticos para x é 0 e y também deu zero. Agora vamos fazer a segunda derivada. A segunda derivada de x ficou f de x, x igual a menos 2. Em y ela ficou igual a zero. E aqui está a parte de y. Agora vamos aplicar a equação de Hessiano. Aqui temos as funções e aqui vamos aplicar as substituições, que vai ficar assim. A gente resolve ela em x. Então vai ficar assim. H igual a menos 2 vezes 2 menos H0 vezes 0. Então o H ficou menos 4. Menos 2 vezes 2, como nós havia desenhado em x na outra folha, menos 0 vezes 0. Então o H ficou menos 4, que é o resultado dessa função aqui. Esse é o nosso ponto de Cela. Então nosso resultado final de f de x, ele ficou menor do que 0. Então nós temos o nosso ponto máximo em menos 2. Isso significa que a concavidade é para baixo.